Já, já começa a falar ou alguém vai introduzir alguma coisa? Nesse momento, a gente Eu vou passa a palavra para a introduzir. Cristiane, que vai ser mediadora da mesa. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todos, né? Primeiramente, agradecer a presença de todos, e dando continuidade, sequência ao que a gente já começou pela manhã, e agora com a presença, né, do professor Carlos Magno. De antemão, a gente já agradece a presença e a disponibilidade, professor. Iniciamos a segunda fala do dia, né, intitulada As Dimensões do Reconhecimento para os Povos e as Comunidades Tradicionais, com o professor doutor Carlos Magno de Souza Paiva, que é doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2014, mestre em Direito Público pela Universidade de Coimbra, em 2018, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, em 2005, atualmente é professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto, foi professor assistente da Universidade Federal de Viçosa, em 2012, pesquisador visitante da Risotto University, em 2017, membro do Conselho Consultivo do programa One Company Thousand, em Brasil, vinculado ao programa Latin American Center, da Universidade de Oxford, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural do Departamento de Direito da UFOP, coordenador de Assuntos Internacionais da Universidade Federal de Ouro Preto, 2014 a 2017, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFOP, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFOP, 2019 a 2020, autor de livros e artigos na área de Direito Administrativo, Direito Ambiental e Direito do Patrimônio Cultural, área em que atua como palestrante, conferencista, né? Consultor nas áreas de Direito Urbanístico, Direito Municipal, Direito Ambiental e Direito do Patrimônio Cultural. Agora eu passo a palavra ao professor, né? E peço, gente, caso vocês tenham alguma pergunta, né? Vocês podem colocar aí no chat, ou também quem quiser pode ficar à vontade em levantar a mãozinha, né, para fazer alguma pergunta diretamente para ele. E no final a gente abre espaço para discussão, tá? A comissão agradece mais uma vez a sua disponibilidade e participação, professor, na segunda semana de integração docente dos PPGS da UFOP. Palavra com você, por favor. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem aí. Vou cumprimentar os que eu estou vendo com a câmera ligada. A Beatriz, a Daniela, o Alan, a Rosana, Ricardo, eu estou falando aí. É só falar que vou cumprimentar quem está com câmera ligada, que um ou outro liga aí também. E, Regiane, muito obrigado pelo convite, por acharem que eu sou merecedor de participar de um evento tão importante, a Semana de Integração de 3 programas de pós-graduação. Fiquei impressionado, porque, inclusive, a gente está saindo do âmbito da IDTM, porque, se eu não me engano, e aí pode me corrigir, um dos programas, inclusive, é lá da Escola de Minas, não é? O de sustentabilidade. Estou falando bobeira, não? Então, eu falei, que bacana, isso sim é uma universidade, é um universo de saberes, não é? É muito confortável, às vezes, a gente falar e esperar que a gente ganhe atenção só para quem já está acostumado à nossa língua, ao nosso idioma, né? Mas é muito bom essa transversalidade. E patrimônio cultural é o tema mais transdisciplinar que existe. Às vezes eu tenho até medo de tão transdisciplinar que é, porque fica muito pulverizado e faz parecer que qualquer um é autorizado a falar sobre o tema. E de fato é. Patrimônio cultural não tem barreiras, qualquer pessoa está autorizada a dizer o que pensa, o que acha, o que acredita, mas o saber científico não é a opinião de cada um. Não é? Precisa ter fundamentos científicos, teóricos, os diferentes saberes, que não é apenas o saber científico, eles também têm o seu rigor próprio. E não é conversa de boteco, não é? Então, muito importante a gente também se situar dentro de uma fala, dentro de um contexto, para dizer em que termos é que a gente quer fazer alguma contribuição para esse debate tão transdisciplinar. Minha formação é em Direito, eu acho que nem precisaria ter lido todo o Lattes lá, o Lattes, obrigado, Reja, fiquei lisonjeado, mas
A minha formação é direito, sou formado em direito aqui na UFOP e a minha área, a minha praia é discutir aspectos jurídicos do patrimônio cultural. Longe de mim fazer sugerir que é o advogado que vai dizer o que é patrimônio cultural. Cruz credo, não é? Só faltava isso. Mas a verdade é que, em algum momento, o direito vai ter alguma atuação nesse debate sobre o patrimônio cultural, principalmente no que diz respeito aos instrumentos jurídicos mais adequados de proteger esse bem jurídico tão importante, que eu julgo tão importante. Então, a contribuição nossa, dos advogados, dos juristas, é essa. Dentro do arcabouço legal que nós temos no nosso país, sob o pressuposto de um Estado democrático de direito, partindo de premissas como inclusão, diversidade, desocultação, como é que o direito pode dar a sua contribuição para proteger o patrimônio cultural? Não é? E, de novo, é uma pena, inclusive, que o direito, em alguns momentos, assuma um protagonismo maior do que deveria assumir nessa discussão. Porque proteger patrimônio cultural não deveria ser um mandamento legal, não deveria significar uma punição jurídica, deveria ser um gesto espontâneo, não é? Eu gosto de dar um exemplo aqui de Ouro Preto, porque é verdade, quem quiser consultar aí na internet vai confirmar o que eu estou dizendo. Ouro Preto tem uma lei municipal que diz que, se você está num transporte público urbano e tem uma pessoa idosa em pé, você é obrigado a ceder o lugar onde você eventualmente estiver sentado, claro, se você não for idoso, né? Você tem que ceder o lugar onde você está sentado para a pessoa idosa. Eu tenho vergonha dessa lei. Eu morro de vergonha achar que nós precisamos de uma lei para falar que, se tiver uma pessoa idosa do seu lado, você tem que ceder o lugar. Isso é a derrota, é o fracasso da nossa sociedade, não é? E não é muito diferente em termos de patrimônio cultural. É uma pena que precisam haver leis que obriguem as pessoas a respeitar a cultura, respeitar os bens culturais, respeitar o processo de construção da memória. É uma pena que tenha que ter uma lei para isso. Mas em um país como o nosso, onde a gente ainda está se desenvolvendo em vários aspectos, o direito assume um protagonismo muito grande. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, em razão de um desafio, que eu confesso que levei um pouco de um susto. Professor, já temos o tema aqui para você. Levei um susto, né? Eu já tinha desenhado uma fala, mas aí eu também encarei como um desafio e falei, deixa eu ver se eu dou uma contribuiçãozinha pequena nesse sentido, que é para falar sobre povos tradicionais, não é? Bem, deixa eu compartilhar minha tela. Então, pessoal, não estou olhando direto para vocês, porque eu estou usando duas telas, tá? Agora estou olhando para vocês. Olá, tudo bem? Agora não estou olhando. Mas eu estou usando duas telas e eu prefiro olhar para o rosto de vocês. Para a tela que eu estou olhando, apesar de vocês não estarem me vendo de frente, eu consigo ver todos. Aí, para mim, é mais confortável. Ok. Aqui. Ótimo. Opa, tá editando. Primeiro para essa última história. Pronto. Esse é o desafio que não sei quem. Eu mantive um contato em texto aí com o pessoal da comissão, mas como eu achei engraçado, ninguém assina os e-mails, aí eu nem sabia com o que eu estava falando, mas alguém me fez essa provocação aí. Fala sobre isso, professor, dimensões do reconhecimento para os povos e as comunidades tradicionais. E eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. E primeiro, começar com essa pergunta aí. Por que e para que proteger patrimônio cultural? Pessoal, galera da sustentabilidade, pessoal do turismo, do patrimônio cultural e turismo, e do nosso Novos Direitos, Novos Sujeitos, não é? Essa pergunta nunca pode sumir de vista. Hoje nós vivemos, no nosso país, um discurso retórico de aplauso fácil, onde é muito fácil, é muito confortável quem tem a iniciativa de palavra, ao conduzir a sua fala, se posicionar como uma pessoa do bem e sugerindo que o debatedor é uma pessoa do mal. Imaginem se eu começo a falar essa
palestra aqui para vocês do seguinte maneira. Imagine, temos que proteger o patrimônio cultural. Ele é parte do que nós somos. Temos que valorizar as comunidades que são minoritárias, os grupos quilombolas. Isso é discurso de aplauso fácil. Isso é pura retórica. A minha grande preocupação é, diante dessa constatação e dessa necessidade, que caminhos a gente tem que escolher para garantir efetivamente sair do campo do discurso de aplauso fácil e ir para a prática. Como é que a gente vai conseguir a proteção disso que todos nós entendemos que tem que acontecer? Então, me assusta muito quando eu vejo, por exemplo, dissertações, onde eu participo, inclusive, como membro de banca. Talvez eu esteja até depondo contra mim aqui para que ninguém me chame como membro da banca, não é? Mas eu fico muito assustado quando eu vejo, às vezes, uma dissertação de 200 páginas, onde a pessoa passa o texto inteiro discorrendo de maneira retórica sobre temos que proteger o patrimônio, paraná, 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 paraná. Eu falei, pronto, mais uma das dezenas ou centenas que temos aí disponíveis, falando, mas sem traçar caminhos efetivos para se garantir essa proteção, não é? E essa discussão ela envolve também um caráter hermenêutico denso. Por que proteger? Para além do jargão, um povo sem passado é um povo sem futuro, é um povo que não preserva suas memórias, é um povo sem identidade. Para além desses jargões que viraram quase uma ladainha litúrgica, não é? Que a gente escuta o tempo todo, por que efetivamente proteger patrimônio cultural e para que efetivamente proteger patrimônio cultural? Bem, o nosso ex-presidente Lula, em 2009, quando foi feito o lançamento do PAC Cidades Históricas, do Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, ele deixou bem claro para nós por que proteger patrimônio cultural. Por favor, nenhum viés ideológico político aqui, é só realmente um marco que eu elegi aqui, que é um marco importante, não é? Dentro do que foi o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, né, que foi um marco do governo da ex-presidente Dilma, que visava promover um aceleramento do crescimento econômico do país, criou-se essa vertente, esse braço aí do PAC, né, o PAC Cidades Históricas, voltado para a aceleração do crescimento das cidades históricas. E o lançamento desse programa foi feito aqui em Ouro Preto, em 2009. E no discurso do ex-presidente Lula, disponível no site do Planalto, no site oficial do Planalto, da Presidência da República, o ex-presidente ele fala por que tem que proteger patrimônio cultural. E aí eu queria ver o que vocês acham. Vou ler apenas o final do discurso, são 3 páginas. Vou ler só apenas o final. Pois bem, abre aspas, fala do ex-presidente Lula. Pois bem, não adianta nada você recuperar se você não fizer disso um processo de visitação do país e do mundo, para que isso gere renda, gere empregos e gere possibilidade da gente manter outras cidades. A ideia deste programa, prestem atenção, a ideia deste programa é recuperar o que for possível recuperar. Mas, sobretudo, e que isso me chama a atenção, mas, sobretudo, fomentar o crescimento da economia desse país, com a prática do turismo, com a geração de empregos e com a possibilidade da gente transformar cada lugar desse em um centro de pequenos empreendedores para que a economia sobreviva sozinha. Então, eu consigo ver, é claro, eu também consigo fazer o filtro, não é um discurso público, de palanque, é óbvio que, eventualmente, a fundamentação do programa não é exatamente o que o ex-presidente falou. Mas aqui chama a atenção o fato dele dizer que proteger cidade histórica, proteger patrimônio cultural, significa, sobretudo, o crescimento da economia a partir da prática do turismo, da geração de emprego e a transformação das cidades históricas em centros de empreendedores. Pois bem, olha aí, isso é a fala do ex-presidente da República. Mas eu queria chamar a atenção também para essa segunda fala aí, ó, do senador Otto Alencar, do PSB da Bahia, que foi o relator da PEC 304 de 2017.
Essa PEC é a que trata sobre a vaquejada no nosso país. A regulamentação da vaquejada ou a inserção constitucional de algum disposto que pudesse abraçar o tratado da vaquejada. Eu queria, de novo, pedir licença, eu quero ler apenas um trechinho aqui. Por que o senador Otto Alencar acha que tem que preservar o patrimônio cultural? Pois bem, olha aí, são as razões da PEC, da proposta de emenda constitucional. Em nossa emenda, substituímos também a expressão original da PEC Manifestações da Cultura Nacional por Patrimônios Culturais, PEC dos Patrimônios Culturais e Materiais, por ser expressão mais técnica e compatível com os termos empregados na legislação de regência do tema. Então, não há dúvida, é uma PEC que trata de patrimônio cultural. Se baníssemos a vaquejada, estaríamos na mesma esteira em que sacrificaríamos a cultura de um povo, causando prejuízo inestimável para toda a dinâmica econômica que a vaquejada traz para as comunidades, com eliminação de empregos, fechamento da cadeia produtiva que gravita em torno dos eventos, condenando cidades e micro-regiões ao vazio da noite para o dia. Além disso, estaríamos atacando também a atividade esportiva e cultural do cavalo, um negócio que movimenta mais de 14 bilhões de reais por ano. Então, aqui também acho que, pela fala do legislador, ficou evidente por que a vaquejada, enquanto manifestação cultural, precisa ser protegida, não é? Para evitar o fechamento da cadeia produtiva, para evitar a eliminação de empregos e para incentivar a cultura do cavalo, que gera 14 bilhões de reais por ano. Olha aí uma foto do que é a vaquejada, não é? E, inclusive, só para deixar as pessoas no vazio, não é? A PEC ela foi aprovada em 2017, não é? É a PEC, é a emenda constitucional 96. A PEC 304 virou a emenda 96 de 2017. O artigo 225 da Constituição fala sobre o que é meio ambiente ecologicamente equilibrado, e no inciso 7 está lá escrito: proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A nossa Constituição vedava o tratamento cruel contra animais, vedava. Mas, em razão da alteração constitucional, olha o que foi incluído na Constituição com o parágrafo 7º do artigo 225. Para os fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º desse artigo, o inciso 7 é o que a gente acabou de ler aqui em cima, não se consideram cruéis, não é cruel, é a Constituição falando. Não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. De novo, parece que nós mudamos a Constituição para que pudéssemos atender aqui a cadeia produtiva, pudéssemos atender o negócio do cavalo, e chamando isso de proteção do patrimônio cultural. Né? Bem, pessoal, não sei se estão me acompanhando. Eu falei uma fala do ex-presidente Lula, mostrei uma fala do senador Otto Alencar, e eu queria mostrar uma terceira fala agora, que é uma fala do empresariado brasileiro. Por que proteger patrimônio cultural no olhar do empresariado? Já vimos no olhar do executivo, já vimos no olhar do legislativo, e no olhar do empresariado brasileiro. Por que tem que proteger o patrimônio cultural? Isso que vocês estão vendo aí na tela é um e-mail que eu recebi, também em 2017, na oportunidade em que eu estive em Joinville. Eu fui dar uma palestra lá em Joinville, e, terminada a minha palestra, eu fui passear pela cidade, entrei num shopping, e no shopping eu vi a maquete de um empreendimento residencial, de um empreendimento imobiliário. Me chamou muita atenção aquela maquete. Foi uma maquete bem impactante para mim. Para quem estuda patrimônio cultural, talvez ficaria chocado ao ver a maquete. Eu fiquei chocado. E o vendedor, o representante da imobiliária, viu que eu estava
olhando demais e pensou que eu estivesse interessado em comprar um empreendimento ali e veio me abordar. Ah, pois não, o senhor gostou do nosso empreendimento aqui e tal, o senhor quer saber mais? Não falei que gostei, mas falei que queria saber mais. E o vendedor começou a me explicar sobre o empreendimento. E, na sequência, ele falou, olha, eu vou te mandar um e-mail com mais detalhes. O senhor aceita? Eu falei, eu quero, pode mandar um e-mail. Me mandou o e-mail. O que vocês estão vendo aí em negrito, aí, dentro da caixa preta, é um trecho do e-mail. Olha só. O Tiratório Residencial é um empreendimento único desde a sua concepção, criado para oferecer a você uma vida de total conforto e beleza. A história da casa remonta a 1902, quando foi aberta a Rua Duque de Caxias por um comerciante de filhos alemães imigrados em 52. Em função disso, a rua levou durante muitos anos o nome da família. Pananã, pananã, pananã. Tendo herdado as terras circunvizinhas, o comerciante construiu em 24 a edificação em questão, que resiste até hoje, conservando o registro da época em que o progresso começava a chegar a Joinville. Outro ponto interessantíssimo é que em ambos os lados são imóveis tombados, o que impede qualquer tipo de construção. Logo, sua vista, tanto de frente quanto de fundo, serão permanentes. Olha o empreendimento aí, olha que bonito. Eu queria morar, muito bonito. É um prédio, né? Aqui tem a planta do apartamento, de um dos apartamentos, mas é um edifício. Olha aí. Essa é a casa em questão que é tombada lá em Joinville, a casa dos imigrantes alemães. E olha aqui, essa era a maquete que eu vi lá. Enfim, o empresariado achou por bem preservar o patrimônio cultural nesse caso por conta de quê? Porque o prédio valorizaria mais, já que a vista seria definitiva. Como tem imóveis tombados ao redor, não poderia ninguém construir outro prédio e a vista fica definitiva, o que agrega valor econômico aos apartamentos. De novo, pessoal, se vocês estiverem me acompanhando, e não sei se isso já... Se eu não estou falando, às vezes eu estou falando muito óbvio aqui, mas eu gosto de dar esses exemplos práticos, não é? Documentais, que evidenciam realmente o aspecto da financeirização está falando muito alto, quando a gente pensa em por que proteger patrimônio cultural. Eu sou coordenadora, Regiane, teve o carinho, a gentileza de mencionar, eu sou coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural, NEPAC-UFOP, que eu recomendo a todos que sigam no Instagram, inclusive. Enquanto eu estou falando aqui, localiza aí o NEPAC-UFOP, vocês vão ver que o conteúdo que é produzido lá na nossa conta é muito expressivo e é uma das contas que trata de patrimônio cultural e direito, talvez a de maior projeção no país. O assunto é muito restrito, mas ainda assim a gente se orgulha de ter muitas pessoas que se interessam pelo conteúdo que a gente produz lá, NEPAC-UFOP, no Instagram. E como coordenador do NEPAC, a gente é convidado em vários lugares do país para fazer instrução de audiência pública. Então, uma determinada cidade vai fazer o tombamento de um imóvel, de uma área, do centro, e convida o NEPAC para que vá até o local e faça a instrução da audiência pública, não é? Falando sobre direito do patrimônio, aspectos jurídicos, consequências, responsabilidade civil, responsabilidade penal. E a gente, com todo prazer, a gente vai. A gente já tem feito isso há bons anos. Mas nem sempre a nossa ida ela é bem-vinda. É curioso. Não é todo lugar que a gente chega que as pessoas querem o tombamento do lugar onde eles vivem. Eu coloquei aqui alguns trechos de 3 audiências públicas que nós participamos. Isso daqui são falas literais que constam nas atas das reuniões que nós participamos. Então, eu vou, de novo, pedir licença para ler algumas delas. São pequenininhas e, até certo ponto, são até bem humoradas. Eu acho que ninguém vai ficar entediado aí, não. Mas aqui, Ponte Nova, Muriaé e Araxá são cidades que nós estivemos nos últimos anos aí e que nós tivemos que ouvir isso daí que vocês vão ver, ó. Abre aspas. Óbvio que eu não vou colocar o nome de quem falou, né? Quando cair, vai ficar sem. Porque onde eu vou arrumar e que fortuna eu vou ter que gastar? Jamais. Vou gastar em outros imóveis. Nesse aí que é tombado, não. O que será tombado, não.
É muito prático beijar com a boca alheia. Isso daí eu já não sei, né? Mas, enfim, distribuir o que é dos outros. É uma vida inteira de trabalhadores. É para meus filhos. Não é para filho de ninguém ver, não. Para filho de alguém ver, compre e pague um preço justo. Isso não é Ouro Preto, não. Ouro Preto o povo gosta porque gera lucro. É inviável financeiramente. Eu fiz porque eu gosto, eu amo. Fiz no meu, com o meu dinheiro. Quem quiser que faça o seu, com o seu dinheiro. Eu não sou obrigado a bancar para Ponte Nova inteira ver, para filho que vai nascer aí para frente ver. É segurar o processo da cidade fazer o tombamento. Quanto que vocês aí que têm imóveis tombados vão gastar para reformar os seus? É muito fácil ser favorável à preservação da onça pintada no 12º andar de um prédio. Agora, no quintal de uma casa onde a onça pintada está vindo devorar seu filho, aí eu quero ver quem é que é doido de querer preservar a onça pintada. Então, é muito fácil falar quando não se trata do proprietário de um imóvel ou quem se sente, digamos, está sendo prejudicado pela preservação do que não tem como ser preservado. Enfim, não continua, são várias outras falas. Sabe as perspectivas que eu trouxe aqui para vocês hoje, pessoal? Por que proteger patrimônio cultural e como que isso é encarado no nosso país? A partir do dinheiro que gera ou que pode deixar de gerar o tombamento ou a preservação do patrimônio cultural. É o que orienta o governo federal e por favor, com muito carinho em relação a essas generalizações, eu acho que elas são importantes para criar um choque. Mas óbvio que vamos encontrar cenários onde tem pessoas que acreditam nos mesmos valores que a gente acredita. Mas eu não sei se essas pessoas são a regra. Talvez aí eu possa dizer que não são a regra. Mas a partir dos exemplos que eu trouxe aqui, a fala do presidente da República, do senador da República, do empreendedor e da população e das pessoas, está difícil ver por que proteger patrimônio cultural, não é? Olha a Ponte Nova, pessoal. Olha que coisa, olha que a gente estava falando sobre o tombamento desse lugar aí, ó. E aí as falas que nós ouvimos aí são dos proprietários dos imóveis que ficam ao redor aí da matriz de São Sebastião, lá no centro histórico de Ponte Nova, não é? Saiu no jornal. Saiu no jornal aí, ó. Não ao tombamento do centro. Ainda meteram o pau em mim ainda, que eu fui lá para defender tombamento. O jornal de Ponte Nova ainda me xingou lá. Ainda. E brincadeiras à parte, pessoal. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Patrimônio de Ouro Preto até esse ano, até maio desse ano. E eu não tenho dúvida. Falar em proteção do patrimônio cultural hoje no nosso país é uma fala contra-majoritária. É um papel que a gente desempenha contra-majoritário. Como assim contra-majoritário? A gente não está falando em nome da maioria. A gente está falando em nome da minoria, que precisa ter seus direitos preservados. Democracia não é a vontade da maioria. É a vontade da maioria desde que não viole direito de minoria. E hoje, a posição de quem defende patrimônio cultural é para resguardar direito de minorias. Nós vivemos num país com sérias demandas sociais de todo tipo. De todo tipo. E a gente tem que ser sensível a isso. Uma pessoa que, eventualmente, está fazendo um puxadinho nos fundos da sua casa, que é tombada, sem a devida autorização, não é porque essa pessoa é ruim, não. Não é porque essa pessoa é do mal, não. Não é porque ela é perversa e ela está fazendo isso de pura maldade, não. Temos que ter a sensibilidade de qual é a realidade do nosso país. Por que as pessoas fazem obras e intervenções nos bens culturais sem as autorizações? Por que fazem ao final de semana? Ouro Preto, para quem convive, para quem é de Ouro Preto, sabe exatamente o que eu estou falando. Aqui é expressão comum do nosso vocabulário na cidade. Ah, o sujeito está fazendo obra de fim de semana. Por quê? O fiscal da prefeitura não trabalha no final de semana. Então, o pessoal consegue bater uma laje no final de semana. Consegue demolir uma casa, consegue descaracterizar um imóvel no final de semana. E é porque são pessoas ruins, pessoas do mal, ou são pessoas... Pode ter os ruins também, pode ter. E, eventualmente, não são tão poucos assim. Mas, muitas vezes, a gente está falando também de pessoas que estão buscando melhor qualidade de vida, incrementar a renda da família, melhorar a circulação de ar,
a ventilação, a acessibilidade, ter uma garagem na sua casa, poder alugar o incômodo dos fundos para poder fazer uma renda extra, que são interesses legítimos. Mas por que o patrimônio cultural não está assumindo o protagonismo que deveria assumir? Por que a questão da financiarização está tão em pauta quando se fala em o que se pode ganhar de dinheiro com a preservação e o que se pode perder de dinheiro com a preservação também, como na fala dos proprietários que a gente viu aqui? Afinal, e se não é por dinheiro? Para que proteger patrimônio cultural? Estão vendo essa árvore aí, pessoal? Essa árvore ela tem nome, ela se chama Survivor Tree. Essa árvore, e eu coloquei ela justamente em razão de estarmos no dia 14 de setembro, não é? Exatos 21 anos atrás, nós tivemos o atentado das Torres Gêmeas, não é? Quando foram atirados os aviões lá no World Trade Center. A destruição foi absoluta dos edifícios e do entorno do World Trade Center, porque aquilo ali virou um amontoado de entulho que ocupou não apenas a área dos prédios, mas todo o entorno. Depois de mais de 2 meses de escavações dos entulhos, eles encontraram essa árvore, apenas um pequeno vestígio dessa árvore, mas conseguiram perceber que ela não estava totalmente morta. Ela ficou soterrada 2 meses e ainda tinha vida essa árvore. Foi basicamente a única coisa que sobreviveu embaixo dos entulhos do World Trade Center. Ela foi transplantada para um outro bairro em Nova York e ela significa a própria identidade norte-americana. A resiliência e o orgulho norte-americano e o não deixar a peteca cair norte-americano depois do que foi uma hora atentado a uma cultura ou a uma identidade que nós já tivemos aí, a partir de um único ato, não é? Que foi o atentado do World Trade Center aí, um atentado terrorista. Quanto custa essa árvore? Quanto custa? É uma pereira. A árvore é uma pereira. Quanto custa isso daí? Quanto será que vale essa árvore? Não, Marquinhos. Certamente não é 1 milhão de reais, não é 10 milhões de reais e não é 1 bilhão de reais. Não tem preço. Não tem preço. Até eu, que não sou americano, me sensibilizo em saber que existe essa árvore. Imagina o esquema de segurança que deve ser para proteger essa árvore. Imagina o quanto ela representa para a identidade de uma nação, essa árvore. Não é? Onde que está o aspecto financeiro aí? Não existe. Não entra no nosso discurso aqui o aspecto financeiro. Olha aí, estão lembrados? Recentemente tivemos aí memória dos 4 anos do incêndio do Museu Nacional, né, que também foi em setembro, e fez nos lembrar também o incêndio da Catedral de Notre Dame em 2019. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, ó, em 10 dias, após o incêndio da Catedral de Notre Dame, em 10 dias foram arrecadados 750 milhões de euros para a reconstrução. Em 10 dias, foi destruída num dia, ou melhor, foi incendiada em um dia. Em 10 dias, juntaram 5 bilhões de reais em doações. Pessoal, havia doações de 2 euros. A maioria absoluta das doações eram de 2 euros, de 5 euros. O que é essa coisa que movimenta as pessoas? Aqui, por acaso, eu estou falando numa cifra, 750 milhões de euros. Mas definitivamente que quem doou não estava pensando no dinheiro. Quem doou 2 euros, quem doou 5 euros, não estava pensando no quanto estava ganhando ou perdendo. Estava pensando no que aquela catedral representa para a identidade e para a cultura daquele francês. Ah, mas isso é coisa de Europa e de Estados Unidos. O Brasil não está nesse nível de discussão. Patrimônio cultural no nosso país é artigo de luxo. A gente tem tantas prioridades em saúde, educação, saneamento, segurança pública. Patrimônio cultural é artigo de luxo. Então é por isso que o aspecto financeiro se sobressai tanto aqui no nosso país. Não sei. Olha aqui. Essa árvore lá em Ipatinga é um dos
símbolos mais emblemáticos da cidade. E é importante, se alguém aqui é de Ipatinga, ou conhece Ipatinga, certamente sabe do que eu estou falando aí. As pessoas marcam encontros debaixo dessa árvore. Pais levam crianças para conhecer a árvore. As escolas organizam excursões para anualmente dar um abraço simbólico nessa árvore. Cadê o aspecto financeiro aqui? Também não estou enxergando, não. Não estou enxergando. Então, aonde que você quer chegar, professor? Bem, o aspecto financeiro tem falado muito alto ultimamente. Mas, a partir de alguns poucos exemplos que eu dei para vocês, eu acho que a gente consegue ver que existe o apelo. O apelo pela preservação, ele existe, independente do dinheiro. O que a gente precisa é encontrar esse apelo e trabalhar esse apelo. E entender por que esse apelo é importante. Olha só, essa fala do Sasvinsky. Personalidade, nada é mais íntimo e nada é mais juridicamente tutelável do que o direito à personalidade. Talvez seja o direito máximo de qualquer ser humano, é o direito à personalidade. Ao reconhecimento da sua existência enquanto indivíduo único. Personalidade se resume no conjunto de caracteres do próprio indivíduo. Consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem no sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira utilidade. Através da personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender todos os outros bens. Ele é pressuposto para você discutir qualquer outro direito, o direito à personalidade. E o patrimônio cultural provê significado à existência humana, transmitindo valores atemporais e vínculos permanentes que sustentam a identidade. Graham, Ashworth e Tindbridge. Pessoal, sem discurso retórico, um prefeito de uma cidade pequenininha, pensa na sua cidade. Não, Maguinho, falar em patrimônio cultural em Ouro Preto é uma coisa, mas falar na minha cidade é outra. Na minha cidade, mal tem a matriz da cidade. Mal tem um coretozinho lá. E mesmo assim, o pessoal que usa droga usa o coreto e por aí vai. Pessoal, pensa numa cidade pequena, onde o prefeito tem a iniciativa de valorizar a cultura local, fazer oficinas com as senhoras bordadeiras do lugar, fazer rodas de conversa com os jovens do lugar sobre, sobre as práticas esportivas que eles mais gostam, sobre hip hop, sobre skate, revitalizar um espaço de convívio social e de encontro das pessoas. Sabe o que eu estou tentando mostrar para vocês? Um prefeito que resolve investir, ainda que a gente seja pouco valor, mas investir naqueles elementos culturais que dão identidade àquela cidade, isso significa, em última análise, as pessoas gostarem mais do lugar, terem mais carinho pelo lugar onde elas moram. E isso significa jogar menos lixo na rua, o município economiza com limpeza urbana. Significa menos vandalismo, depredação de bens públicos. Significa também sobrar mais dinheiro. Significa as pessoas cuidarem mais umas das outras, não é? Porque elas têm elementos culturais em comum. Elas enxergam o outro como alguém que comunga uma mesma manifestação cultural que si próprio. Eu estou muito convencido para dizer que políticas públicas de investimento em patrimônio cultural significa melhoria nos índices de IDH, nos índices de desenvolvimento humano, nos índices de qualidade de vida local. É mais do que... se a gente for parar para pensar, poxa, mas a gente falta dinheiro para tudo, falta para saúde, falta para educação, falta para saneamento. Mas investindo em patrimônio significa menos despesa com segurança pública, menos despesa com limpeza urbana, menos despesa até mesmo com saúde, porque a rede de cuidado entre as próprias pessoas aumenta. Então,
O mundo já mostrou para nós, países que foram totalmente destruídos e que decidiram, no curto prazo, investir massivamente em cultura e educação, se tornaram megapotências no curto prazo. Em 20, 30 anos se tornaram megapotências. A financeirização, ela realmente é perversa, porque ela olha apenas para um aspecto do patrimônio cultural, quando, na verdade, o seu potencial de trazer uma contribuição para a melhora de qualidade de vida individual e coletiva é enorme. E aí, pessoal, inclusive caminhando para o fim aqui, eu queria amarrar com o que a organização do seminário de integração me propôs, de falar de povos tradicionais. Então, se a gente está tentando entender para que proteger patrimônio cultural e por quê, para além da questão financeira, e eu tenho muito cuidado, inclusive, para falar isso, e eu sei que nós temos aqui os nossos representantes do programa de pós-graduação em patrimônio e turismo. Por favor, não me entendam mal. Que bom que patrimônio cultural gera dinheiro. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Os nossos colegas mestrandos aqui em turismo, boa parte da sua pesquisa e dos seus esforços é justamente para colocar em evidência esse potencial que o patrimônio cultural tem de gerar renda, de gerar sustentabilidade, de uma maneira lúdica, de uma maneira consciente, de uma maneira sustentável. Isso é ótimo. Mas eu só fico um pouco preocupado quando eu vejo ou percebo que o elemento econômico fala muito mais alto que todos os outros elementos de apego e que deveriam estar na mesa de debate, se não for no mesmo nível que o aspecto econômico, até inclusive com um nível de importância maior. Por que proteger patrimônio cultural? É relativamente recente, olha aí, a Lei 21.147 de 2014, é uma lei estadual, é uma lei de Minas Gerais, e que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. É uma lei, pessoal, se em algum momento, na pesquisa de mestrado de vocês pensam em falar em povos tradicionais, não sei sobre que aspecto, não é? Às vezes é uma pesquisa lá do pessoal da sustentabilidade que quer falar alguma coisa de mineração. Ora, mas a mineração também tem impactos, ainda que indiretos, sobre as comunidades do entorno da área minerada. E muitas vezes essas comunidades podem ser comunidades tradicionais. O pessoal do turismo, do turismo e patrimônio, certamente vão falar em turismo um turismo regionalizado. E esse turismo regionalizado certamente valoriza e vê o potencial das comunidades tradicionais como um potencial turístico muito grande. Então, não tem como vocês fugirem essa lei é de leitura obrigatória. O pessoal dos novos direitos, novos sujeitos, nem se fala, então. Você está falando de comunidades tradicionais, que é um novo sujeito de direito mais em evidência do que uma comunidade tradicional. Então, para os 3 programas, compreender que existe uma legislação que aborda comunidades tradicionais é muito importante. E é uma legislação mineira. Me sinto orgulhoso por isso partir aqui do nosso estado. E é uma belíssima lei. É uma belíssima lei. Eu não vou avançar sobre todo o seu conteúdo, eu quero principalmente mostrar para vocês que ela existe. Só que no primeiro momento, isso não agora, não é? Mas assim que veio a lei, eu fiquei um pouco decepcionado, puxa, mas isso, de novo, está muito lindo no papel, mas não tem efeito prático nenhum. Só que em 2017, só um instante, em 2017, a lei foi regulamentada, vocês acreditam? Ela foi regulamentada para dizer passo a passo o que tem que ser feito em termos processuais, em termos administrativos, em termos notariais, que envolve inclusive cartório de imóveis, em termos notariais, o que tem que ser feito passo a passo para garantir que as comunidades tradicionais tenham acesso às suas terras e à manutenção do seu modo de vida tradicional. É realmente muito, muito bacana.
E principalmente depois que a gente vê quem é que estava no governo, quem foram os idealizadores desse projeto de lei, não é? A professora Maria Tchely Simões Pires, que foi secretária de Estado da Casa Civil em 2014, é a idealizadora. É ela uma das maiores teóricas do direito do patrimônio cultural no país. E aí dá até para entender por que a lei é tão, até certo aspecto, até poética. Quer ver? E aí eu trouxe só um trecho para você. E é uma lei poética regulamentada. Em 2017, já no governo Pimentel, foi baixado o decreto regulamentando a lei. Eu trouxe a própria lei. Olhem o artigo 2º da Lei 21.147, de 2014. Para os fins dessa lei, consideram povos e comunidades tradicionais. O que são povos e comunidades tradicionais? Os grupos culturalmente diferenciados, já valoriza a diversidade, que se reconhecem como tais, não é a pessoa externa que define se é tradicional, eles é quem se definem tradicionais, comunidade tradicional. Isso é de uma sutileza sensacional. Não é o governo que vai falar, você é comunidade tradicional, você e você não é. É a própria comunidade que se identifica enquanto comunidade tradicional. E isso é regulamentado. Como é que se faz isso? O decreto fala como que se dá o processo de autorreconhecimento enquanto comunidade tradicional. Povos e comunidades tradicionais, os grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando territórios, sai do campo teórico e vai para a prática. Então, eles ocupam espaços físicos, sim, e que isso significa conflitos de terra, significa imissão na posse, significa reconhecimento de título de propriedade, ocupando territórios e utilizando recursos naturais. Importante também que se diga isso. Então, a gente não pode ter um modelo, pessoal aí do sustentabilidade, a gente não pode ter um modelo de unidades de conservação, um sistema nacional de unidades de conservação, que ignore que em alguma dessas unidades, por mais restrita que seja o acesso ou a exploração dessas áreas, muitas vezes ali existem comunidades tradicionais. E ao invés de simplesmente expulsá-las de lá, aqui é uma estação ecológica, que é uma área ultra restrita de acesso ou de aproveitamento econômico em razão da sua natureza. Pois é, mas é uma estação ecológica que muitas vezes tem comunidades tradicionais que vivem lá. Quilombolas, comunidades tradicionais, por exemplo, os canastreiros, aqui da Serra da Canastra, em Minas Gerais, por exemplo, indígenas. E, ao invés de simplesmente expulsar, será que é impossível pensar nas possibilidades dessas pessoas, inclusive, atuarem como fiscais dessas áreas? Como pessoas que vão, inclusive, ajudar na proteção dessas áreas? Não é? Ocupando territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, e aplicando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Eu talvez não tivesse pensado uma maneira melhor de trabalhar ou de pensar comunidade, uma forma de se pensar a comunidade tradicional. Aqui é o decreto 47.289, de 2017, que regulamenta a lei, estabelecendo, inclusive, todos os procedimentos, tanto para a emissão do CEP7, que é a certidão de autodefinição. A certidão de autodefinição de comunidade tradicional. Então, regulamenta tanto a emissão da certidão, como os procedimentos necessários para regularização de terras, aqui, ó, da titulação do território tradicionalmente ocupado. Obviamente, o decreto trata só em relação a imóveis, terras de natureza pública ou devolutas, não trata de imóveis de natureza particular que eventualmente estejam ocupados por comunidades tradicionais.
mas ainda assim eu entendo como um enorme avanço. E, para concluir, uma pequena foto aqui, que é talvez a mais emblemática que eu sempre uso nas minhas apresentações, e que diz respeito, vocês devem estar lendo pela legenda aí, né? Eu queria fazer a provocação, mas pela legenda vocês já vão saber, já dei um spoiler aí do que se trata, né? Essa é uma foto do Lucas Godoy, que registra a cerimônia de bodas de prata do Marquinhos Muniz e da Marinalda Muniz. E a cerimônia de bodas de prata deles foi realizada no local onde existia a igreja de São Bento, lá em Bento Rodrigues. Olha que loucura, pessoal, para a gente ver que não é o dinheiro que é o grande apelo do patrimônio cultural. Depois que Bento Rodrigues foi destruído pelo desastre lá da Samar, as pessoas tinham tanto carinho por aquele lugar que, mesmo não havendo mais a igreja, vocês acreditam que eles quiseram fazer a cerimônia de bodas de prata deles no lugar onde ficava a igreja? Construíram esse toldo aí e no meio da lama, no meio dos escombros. Então, o que é esse negócio de patrimônio cultural e esse apelo que faz com que a gente se sinta pertencido a um lugar e a uma comunidade, de maneira, inclusive, a lutar pela qualidade de vida desse lugar ou dessa comunidade? A gente tem que se pegar a esse apelo e não apenas ao potencial financeiro que domina as pautas de discussão em torno das políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural no país hoje. Bem, é isso. O meu e-mail está aí à disposição para quem quiser me mandar uma pergunta ou qualquer coisa do tipo, pensar em outros eventos. Convido a todos a conhecerem o nosso núcleo de pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural. Tenho muito orgulho e não é autopromoção, não é falsa modéstia dizer que é o principal centro de pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural do país. Então, as nossas produções e as demandas que têm aparecido para nós evidenciam isso. A gente tem ações em vários lugares. Hoje, o NEPAC tem pesquisadores do país inteiro. A única região que nós não temos pesquisador, infelizmente, mas por enquanto, é o norte. Mas o NEPAC hoje são 17 pesquisadores de 4 das 5 regiões do país. Então, nossas reuniões são online, semanais, e o NEPAC ele existe de forma ininterrupta desde 2008. Então, ano que vem, a gente completa 15 anos, inclusive, e em razão disso, a gente vai realizar no dia 4 e 5 de abril. Pelo amor de Deus, anotem nas suas agendas aí, porque a depender do que foram os eventos que a gente já organizou também, sempre as vagas são esgotadas. Mas no dia 4 e 5 de abril do ano que vem, nós vamos fazer o Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural, onde a gente está com um grande desafio de propor, inclusive, o inicial debate sobre um Código Brasileiro de Patrimônio Cultural. Não propor, é muita pretensão, né? Mas iniciar, sim, de maneira prática e, quem sabe, até sugerindo alguma possível minuta do que poderia ser uma lei geral de proteção ao patrimônio cultural brasileiro ou mesmo um código. Então, o evento a gente está com muitas expectativas, já estamos trabalhando pesado na sua organização, vai ter chamada de artigos, então todos vocês estão convidados a submeter artigos. O edital vai ser lançado dia 30 de novembro, o edital com a chamada de artigos. Os artigos que forem submetidos e forem apresentados serão publicados em anais. Nós vamos publicar os artigos em anais do Congresso do seminário, né, que tem natureza de evento nacional. E, enfim, queria muito contar com a ajuda de vocês na divulgação desse evento. Tá? A gente tem uma expectativa muito grande de mais de 500 participantes, presencial, evento presencial no Centro de Convenções da UFOP, e vamos fazer com que a UFOP e que esses nossos 3 programas, sustentabilidade, o patrimônio e turismo e os novos direitos, novos sujeitos, sejam os 3 principais programas onde se discuta meio ambiente e patrimônio cultural no país. Vamos dar destaque à nossa universidade e aos nossos programas. Muito obrigado, estou aberto às considerações. Obrigado, Regiane. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada pela sua fala. Só
apontamentos que eu acho importante falar a respeito que o senhor mesmo disse, né, em tomar cuidado enquanto o turismo ser discutido apenas pelo viés econômico, né, mas pelo menos nas minhas aulas agora da minha turma, a gente tem sempre esse cuidado de estar lembrando e reforçando que o turismo, para além de uma atividade econômica, é uma atividade, sobretudo, construída por pessoas, né, e essa proteção que a gente deve saber trazer para dentro do patrimônio. Quando a gente fala patrimônio para quê, né? Então, no mestrado, a gente tem esse cuidado em estar sabendo separar as coisas, né? Sobretudo numa era em que o patrimônio é tão fragilizado, né? E a gente sabe bem como que estamos andando ultimamente. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Algum apontamento? Senão, a gente pode encerrar, ok? Obrigada mais uma vez, professor, pelo seu tempo, sua disponibilidade, sua luz. A nossa semana de integração foi muito enriquecedor, tenho certeza que para todo mundo agregou ainda mais, né, desde manhã, né, quem estava de manhã, a gente também teve uma discussão perfeita e agora acho que deu para fechar o dia com chave de ouro, né, gente? Muito obrigada a todos. A Bia agora só vai dar um encerramento para falar da programação de amanhã. É isso, reforçar o agradecimento ao professor Carlos pelo ter aceito o nosso convite. A gente sabe que ele está nos 2 programas, então nada mais justo do que ele estar aqui, professor, quando o senhor fala que se sente honrada, a gente tem a honra de ter o senhor no nosso programa também, de patrimônio, visto que sobretudo do direito, né? E reforçar o convite para amanhã, é um evento híbrido, presencial e online. Amanhã vai ser a parte presencial. Nós teremos, pelo começo da tarde, uma visita guiada ao Museu de Ciência e Técnica, com o Edson, que ele é doutorando na UFMG, e à tarde, depois disso, nós desceremos para o Museu da Inconfidência, onde vai ter a visita guiada lá no Museu da Inconfidência pela Nayara, que é colega nosso do PPG Turpátria. O encontro vai ser a partir das 2h, do lado da entradinha do lado da Escola de Minas, ali no centro. E depois, para fechar, teremos a bateria de percussão Efigênia Carabina, onde a gente talvez fale alguma coisa sobre memória ou a gente só toque mesmo. É isso, a gente agradece a todos. Muito obrigada por terem participado dessas mesas, da oficina. A Rosana está aqui, que estava ontem na oficina. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por todos que assistiram e participaram dessa semana. Os certificados, tudo vai ser enviado depois. Nós vamos colocar também disponibilizar essas falas no YouTube, num canal que a gente vai fazer nosso. Siga a gente no Instagram para acompanhar tudo, para os próximos eventos que a gente espera que a nova comissão daqui para frente leve. E é isso, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E, pessoal, só para não esquecer, só para a gente registrar o momento, por favor, quem puder ligar a câmera. Agradecer a presença do Bedim também, que estava aí na nossa chamada. Obrigada, professor, pela presença. Prontinho, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mag. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.